Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Subamos a escada dos graus da humildade, como comenta São Bento na regra. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, casou-se, recebeu o sacramento do matrimônio, é uma só carne. É uma só carne em Cristo Senhor, como está escrito na literatura do Evangelho. É um só coração. E esse um só coração é um só coração em Cristo Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram se era permitido ao homem despedir a esposa por qualquer motivo. Jamais. Casou-se, é uma só carne. Já tem o pacto, já tem a união. Já tem a união, precisa-se viver o amor. Viver o amor em Cristo Senhor. Que todos os seres humanos entendam, que todos os seres humanos entendam o que está escrito na lei e compreendam que o Criador, o misericordiosíssimo Todo-Poderoso, desde o início, os fez homem e mulher. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, desde o início, quando Deus criou todas as coisas, criou homem e mulher, Ele os fez, e para os dois se casarem. E por isso,
deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Lá os dois serão uma só carne, como está na literatura de hoje. Os dois serão um só coração, uma só alma em Cristo Senhor. Que todos os seres humanos compreendam: o que Deus uniu, o homem não separe. Primeiramente, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é Deus o Todo-Poderoso que uniu. Primeiramente, todos na sociedade têm que compreender que homem e mulher Deus os fez, e os dois se unirão, serão uma só carne, homem e mulher, que todos compreendam. Jesus explicou a lógica do matrimônio, da união de homem e mulher. E os fariseus perguntaram, lá do Antigo Testamento, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? E essa lógica é pela dureza do coração de cada ser humano, que bem sabemos que na sociedade em que vivemos, vemos a dureza de coração do ser humano. Como é triste a dureza de coração. O ser humano não compreende o amor, não compreende a unidade. Homem e mulher Deus os fez, e os dois se unirão. Que todos compreendam, e os dois é uma só carne, homem e mulher, uma só alma. E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lógica do amor entre homem e mulher. Nesta metáfora, os dois serão uma só carne. É a lógica do amor entre homem e mulher, que todos os seres humanos em toda a sociedade compreendam e vivam o amor. Saibam dialogar e viver o amor. Que em nossa sociedade nós vemos a lógica que falta muito o diálogo. Primeiramente, homem e mulher, os casais, têm que aprender a dialogar-se. O homem dialogar com a mulher e a mulher dialogar com o homem, para viver em unidade, em fraternidade e progredir sempre mais e mais a Deus. É estar dialogando. É ter o coração puro, o coração semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus continua falando que nem todos são capazes de entender, a não ser aqueles a quem é concedido. Bem sabemos que muitos, como nós vemos na nossa sociedade, e temos que ver o Evangelho de hoje e compreender. Vemos tantas pessoas solteiras que não se casou, tantos homens solteiros que não se casaram, tantas mulheres solteiras que não se casaram. E na metáfora da segunda parte do Evangelho de hoje, Jesus argumenta que que existem homens incapazes para o casamento. É a lógica, existem mulheres incapazes para o casamento, que nasceram assim, outros porque ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Bem sabemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, os que são incapazes de casamento por causa do reino dos céus, que primeiramente estar com uma mulher
Tem que ficar juntos, ter bastante de momento juntos. E quem decide a viver em missões, a viver progredindo, a viver anunciando o Evangelho pelo mundo afora, não vai ter muito tempo de ficar com a mulher. Por isso que está narrado na literatura do Evangelho de hoje, na segunda parte. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem vive sem uma mulher na vida, porque vive pelo mundo afora anunciando o Evangelho e tem pouco tempo de ficar com a mulher. E primeiramente os casais devem ter o diálogo entre si, o diálogo, conversar, compreender a essência de si, compreender a essência e ser um só coração e uma só alma. Que todos os casais sejam abençoados e santificados e que tudo seja renovado em toda a sociedade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ilumine e guie todos os seres humanos, aperte o coração de cada ser humano e faça semelhante ao vosso Filho Jesus, e que todos os seres humanos estejam sobre a vossa proteção, se configurando em Cristo, se santificando sempre mais e mais e se renovando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando
Pai, apenas sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços,